Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista, como é que vocês estão? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para a turma do 4º ano. E na nossa aula de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o período da escravidão no Brasil. Como se iniciou, por que ocorreu e quais foram os principais acontecimentos relacionados a esse período. Lembrando que estamos aí vivenciando o mês da consciência negra e vamos estar aprendendo com nossas aulas desde a origem até a luta desse povo pela sua representatividade. Pois bem, a escravidão no Brasil foi uma instituição violenta e mais desumana que existiu. Durou mais de 300 anos, teve início mais ou menos lá em 1535 e durou praticamente uns 350 anos. E foi responsável pela escravidão de milhões de indígenas e de africanos também. Os europeus, quando chegaram aqui, precisavam da mão escrava, da mão de obra escrava, para poder fazer os trabalhos pesados, para que a sociedade pudesse se desenvolver, a economia pudesse se desenvolver. Mas a escravidão ela não aconteceu de maneira leve. As pessoas sofriam, muitas delas preferiam tirar a sua vida do que permanecer nessa condição de escravo. E a escravidão teve origem justamente nesse início da colonização aqui do Brasil. Portugal possuía uma população muito pequena e eles não tinham como tirar pessoas da sua população para fazer o trabalho braçal aqui. Então, eles iam até a África, até o continente africano e traziam essas pessoas para cá. E eles faziam diversos tipos de trabalho. Como vocês podem ver nessa pintura, eles estão aí servindo para carregar um homem branco. Era como se fosse uma rede e eles iam levando. Se fosse criança, levava um objeto menor. Atrás vocês observam aí uma mulher, uma escrava, que servia também de outro tipo de serviço, que era no de venda, que a gente vai conhecer hoje também. Mas os escravos, eles faziam todo o tipo de trabalho. Os europeus, eles só comandavam, eles eram os donos da terra. Logo no início, quem era escravizado eram os indígenas. Porém, a escravidão indígena ela não deu muito certo. Por quê? Os indígenas, eles conheciam as terras, porque eles já viviam aqui na terra do Brasil. E como eles conheciam essas terras, eles fugiam com mais facilidade. Eles eram capturados, como vocês podem observar, nas expedições das bandeiras, que era uma expedição conhecida como os bandeirantes. Eles adentravam as matas, levam esse nome de bandeirantes porque levavam com eles a bandeira do símbolo do seu país. E o objetivo dessas bandeiras era conquistar novas terras, encontrar riquezas e também escravizar os indígenas, porque como eles conheciam a terra, eles sabiam onde tinha riqueza. O Brasil era um país que possuía muita riqueza. Com os indígenas, elas eram preservadas, mas os europeus, quando chegaram aqui, passaram a extrair todo tipo de riqueza. E os indígenas, eles eram tirados das suas tribos com seus filhos e eram escravizados. E não podiam fazer nada. Por quê? Os europeus, eles vinham armados. E isso deixava os indígenas com bastante medo, porque até então eles não conheciam esse tipo de arma. Então, por muito tempo, os indígenas foram escravizados. A escravidão deles pararam um pouco devido aos jesuítas, que eram os padres que defendiam os indígenas, que não permitiam que eles fossem escravizados. Então, eles passaram a trazer os africanos para poder escravizar aqui, porque para eles a economia funcionava bem melhor. Quando os africanos vinham para ser escravizados, eles tinham que produzir mais barcos, eles tinham que produzir de tudo mais. E eles não pagavam para ter os africanos. Eles iam lá no continente africano, retirava esse povo à força, trazia para cá e aqui eles eram vendidos no mercado de escravo por moedas, como se fosse um objeto. E a partir do momento que esse
escravo ele era comprado, ele passava a ser propriedade do seu senhor. Ele tinha que fazer tudo aquilo que o seu senhor mandava. E eles não eram bem alimentados, não recebiam pelo seu trabalho, tá? E viviam em péssimas condições. Eu trouxe para vocês 2 exemplos de tipo de trabalho que os escravos exerciam aqui. Primeiro, o trabalho na lavoura, né? Cana-de-açúcar, café e algodão. O povo africano, eles dominavam bem essa técnica de agricultura, porque lá na África isso já era bem desenvolvido, tanto como a extração de minerais também. E os escravos de ganho, como seria esse escravo de ganho? Eram escravos que trabalhavam para os seus senhores vendendo frutas ou exercendo algum outro tipo de profissão, como por exemplo, engraxate, entre outros. E eles recebiam uma pequena parte desse dinheiro que eles comercializavam. E eles podiam juntar esse dinheiro para comprar a sua carta de alforria, que era uma carta que informava, né, que aquele escravo era livre. Então, as únicas formas que tinham de ser livre naquele período era ou fugindo para os quilombos ou comprando sua carta de alforria. E mesmo assim, os negros, quando eram encontrados nas ruas, eles eram capturados. Eles tinham que mostrar a sua carta de alforria para não ser capturado. Tudo isso devido à cor da pele. E como era a condição dessa escravidão? Eram as piores possíveis. Um escravo adulto, ele só conseguia sobreviver no máximo por 10 anos. Ele não aguentava viver naquela condição. Não se alimentava, trabalhava muitas horas por dia, não tinha um lugar confortável para dormir. E além disso, tinha castigos, bastante castigo quando eles não obedeciam. E um deles, como mostra aqui a pintura, é em praça pública você ser açoiteado, você ser chicoteado. E eles faziam isso para que todos os outros pudessem ver e não quererem desobedecer. Então, os castigos aconteciam assim, em praça pública, para que todos vissem. Então, foram tempos de muitas lutas que esses povos passaram aqui. Não foram períodos fáceis. Você ser tirado do seu país, eles não podiam falar a sua língua, eles não podiam praticar a sua cultura, eles tinham que fazer isso bem escondido. E aí surge a forma de resistência. Aconteciam diversas revoltas nas fazendas onde os escravos estavam, e muitos desses grupos fugiam para formar os quilombos. E o que seria o quilombo? Quilombo é um local de refúgio que eles podiam praticar a sua religião, praticar sua dança, a capoeira, praticar sua música, viverem livres. E quando começou a ter essa questão de fugir para os quilombos, surgiu até então uma nova profissão, que era as pessoas que serviam para capturar esses negros, iam atrás deles para que eles não conseguissem fugir para os quilombos. E isso aconteceu durante muito tempo. A Lei Áurea, que foi a lei que libertou os escravos, ela demorou muito tempo para poder ser assinada e esses escravos serem livres. E ainda assim não aconteceu essa liberdade, porque esse povo ele não foi aceito pela sociedade. Ficaram livres, sim, mas não tiveram oportunidades de emprego, não tiveram oportunidades de ter uma moradia digna. E isso dura até os dias de hoje. Grande parte da população negra, ela é muito discriminada. Ela não tem as mesmas oportunidades que uma pessoa branca. O salário de uma pessoa branca é bem mais alto do que de uma pessoa negra. As pessoas praticam bem o racismo por causa da cor da pele, por causa do tipo do cabelo, por causa da religião, mesmo o nosso país sendo um país livre. Então, a luta dos africanos, a luta dos negros, não é uma coisa que aconteceu lá em 1500, lá no tempo da colonização. É uma luta que dura até os dias de hoje. Luta pela igualdade, por ter os seus direitos garantidos. Porque esse povo, ele fugia dos engenhos, eles não suportavam aquele trabalho pesado e fugiam para as florestas, para viver no quilombo, plantar, colher, viver do seu trabalho. E até hoje existe essa luta dos negros. Por isso que estamos aí aprendendo sobre a consciência negra e vamos ter bastante aula ainda sobre isso para que vocês possam compreender mais a importância desse povo. Agora vamos para o nosso desafio. Você vai pesquisar algumas leis que estão relacionadas
a abolição da escravatura. Na nossa próxima aula de história, nós vamos conhecer todas essas leis. Então, hoje, você já faz essa pesquisa, manda aqui pra gente, para que na próxima aula a gente possa aprender quais foram as leis. Quem essas leis foram libertando, porque a libertação dos escravos não aconteceu de uma maneira única, foi aos poucos. Então, pesquisa, fica sabendo aí dessas leis para que na próxima aula você possa já estar bem ciente do assunto, tá? E essa foi nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Espero você na próxima aula com o desafio já cumprido, tá certo? Um grande beijo e tchau, tchau!